Olá pessoal, tudo bem? Bom, continuando então nossa série de aulas sobre interface gráfica em Java, na aula passada eu mostrei para vocês a questão do CRUD, né, vamos dizer assim, um cadastro, exclusão, edição e tudo mais de registros em tabelas usando o Table Model, né, usando o Default Table Model, e falei para vocês que não era a forma melhor, vamos dizer assim, de se fazer a manipulação de tabelas, de JTables, né. E aí eu gostaria de falar na aula de hoje exatamente sobre isso, sobre como trabalhar com JTable e também com campos formatados, ok? Isso é uma dúvida que o pessoal tem, não tem mistério nenhum você trabalhar com campo formatado, tá? Mas é só para esclarecer mesmo. Bom, vamos lá, eu já tenho uma interface semi-pronta aqui. Nessa interface eu tenho aqui um formulário para cadastro de funcionários. Nessa aula eu vou trabalhar só com cadastro, tá? Edição e exclusão eu já mostrei nas aulas passadas, funciona da mesma forma. E nessa aula aqui a gente vai trabalhar só com cadastro. Então, eu já tenho aqui uma tabela, essa tabela ela chama TBL funcionários, e eu vou adicionar aqui os campos desse formulário aqui então, ok? Vamos lá, eu tenho um campo de texto para a matrícula do funcionário, vou chamar aqui de C_mat. Tenho um campo de texto também para o nome do funcionário, renomear ele para C_nome. E temos também um campo para o CPF. O que acontece, pessoal? O CPF ele tem uma formatação, correto? Padrão, 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, traço, 2 números. Numa próxima aula a gente pode trabalhar a formatação de CPF. Formatação não, a validação de CPF, para vocês entenderem como que funciona um CPF, ok? Mas hoje a gente só vai trabalhar mesmo a formatação. Se o CPF é válido, se ele não é válido, a gente fica isso aí para uma outra aula. Então vamos lá. Eu vou usar aqui o campo formatado, é um JFormatted Text Field. É uma variação do text field, né, que é esse campo aqui de texto comum. Então eu clico nele, vou adicionar aqui. Vou apagar o conteúdo dele. Vou redimensionar, claro. E é o seguinte, eu vou vir nas propriedades dele aqui à direita. E eu tenho uma propriedade chamada Formatter Factory. Eu venho aqui, eu estou com um Abstract Formatter Factory. Então eu tenho que clicar nos 3 pontos aqui, né, no botão ali. E ele abre o meu, vamos dizer assim, a minha fábrica de formatos. O que seria isso aqui então? Eu posso escolher qual que é o dado que ele vai formatar. O que é uma diferença? O que é um problema disso? Vou mostrar para vocês. Eu vou formatar uma data, vou colocar como se fosse uma data aqui. E eu vou usar o padrão aqui que é 2 dígitos por dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, ok? Vou visualizar, olha só o que acontece. 2 dígitos, né? Então vou colocar 01/01/2016, por exemplo. Se eu der um tab, ele não formata, ele não fez nada. Então aquilo ali, o que ele me força? Eu tenho que fazer 01/01/2016. Aí sim ele aceita, tá vendo? Eu dei um tab aqui, aí sim ele aceitou a data. Vou falar a verdade para vocês, isso aqui para mim não vale de nada. Se a pessoa tiver precisar ficar digitando a barra, nem todo mundo está acostumado a ficar digitando barra, né? Vamos dizer assim, no campo de data. Você tem que facilitar o máximo para o seu usuário. Então é o seguinte, o formato que eu costumo usar não é nada de número, data, hora, porcentagem, eu uso máscara. Claro, para valor, você pode usar esse aqui, ó, que tem as 2 tralhas e tudo mais, né? Eu costumo usar que aí formata com ponto e tudo mais. Mas quando você precisa mostrar o formato para a pessoa, você usa a máscara. O que seria essa máscara? É você exatamente dar o formato para o valor. Então a gente vem aqui em personalizado e vamos preencher aqui então. Qual que é o formato do CPF? O formato do CPF é dígitos, né? Ele é composto totalmente por dígitos. Os pontos e traço, eles não compõem o CPF, vamos dizer assim. Tecnicamente o CPF são só valores. Aqueles pontos ali a gente adiciona para ficar mais bonitinho, vamos dizer assim. Então é o seguinte, para a gente travar em valores, para a pessoa só poder digitar número, a gente vai usar a tralha, cerquilha, hashtag, jogo da velha, quadrado, esse símbolo aqui. Então a gente coloca 3 tralhas, ponto, mais 3 tralhas, mais ponto, 3 tralhas, traço, tralha, ok? E aí a gente formatou então, vou dar um ok aqui. Ele já mudou lá, tá vendo a aparência, já colocou 2 pontos e a tralha e o traço já ficou aqui por padrão. Vou visualizar,
Vamos lá então, ó, 000, 000, 000, 000. Ou seja, ele foi completando o CPF, que é exatamente isso que a gente quer, para facilitar para a pessoa, claro. Se a gente tivesse que exigir que ela digite o ponto, se ela não digitar, ela tem que ficar voltando toda hora, isso é chato. Mas então tá certo, formatação é só isso aí, pessoal. Se fosse, por exemplo, uma data, era só você colocar tralha, barra, 4 tralhas depois, ok? Funciona dessa forma. A questão dos valores, igual eu falei, valor em real e tudo mais, né? Você dá uma pesquisada na internet aí, tem como você fazer a formatação e tem como você fazer também a formatação via código, acho que fica até melhor. Outra coisa também que o pessoal tem dúvida é na formatação de telefone, que agora os telefones, né, os celulares principalmente, eles têm o 9º dígito, né? Então você tem que trabalhar também a formatação, tanto para telefone quanto para celular. Só uma dica para vocês, olha só, todo celular ultimamente vai ter que ter o 9º dígito, né? Então o que eu faço? Eu facilito para a pessoa. Eu vou colocar aqui de exemplo, telefone. Por telefone entende-se como o telefone fixo, ok? Então vamos fazer uma formatação para ele lá. A formatação para ele é entre parênteses o DDD, né, o código de mensagem direta, espaço, a gente coloca aqui 4 tralhas, traço 4 tralhas, ok? Isso aqui é para o telefone fixo. E para o celular, a gente resolve o problema do 9 com grande facilidade. Vou copiar ele aqui, renomear aqui para celular. Isso aqui é só exemplo, tá, pessoal? O funcionário não tem telefone celular, não. Isso aqui é só o exemplo mesmo. A gente vai fazer de uma outra forma. A gente vai colocar um 9 aqui antes, ó. Vou dar o OK, aí ele já vem com 9 por padrão. Aí, por exemplo, ó, o DDD 32, que é o DDD de Minas Gerais aqui. 33333333. Olha lá, ele formatou. E quando eu for digitar o celular, 32, tudo 9, olha lá. Ele acabou colocando 4 9 depois do traço e 5 dígitos, né? 9 que foi só o exemplo, 5 dígitos antes do traço e 4 depois, que todos os celulares ali vão ter que ter o 9º dígito mesmo, então eu travo o 9º dígito para a pessoa, então a pessoa não precisa nem digitar o primeiro 9, vamos dizer assim, né? Funciona dessa forma então, é uma forma que eu consegui, vamos dizer assim, tratar a questão do 9º dígito, isso aí que veio para dificultar a parte dos formulários e tudo mais, validação disso, ok? Bom, vamos então para a tabela. O que a gente precisa? Nós precisamos de uma classe para, vamos dizer assim, não usar aquele esquema do Default Table Model. Qual que é o problema do Default Table Model, pessoal? Imagina o seguinte, você tem lá 10.000 registros no seu array list. Se você atualizar um registro, se você trocar, por exemplo, o nome de um funcionário, ou excluir, você tem que recarregar todo o seu array list. Então você tem que voltar percorrendo todo o array list para recarregar a tabela. E vou falar para vocês, 10.000, vamos dizer assim, você faz essa atualização de 10.000 aí a cada, sei lá, a cada 10 segundos, imagina isso. É uma operação muito custosa para o computador, ok? Então é desnecessário. Qual que é a vantagem do Abstract Table Model, que é o que a gente vai usar hoje, né? O Abstract Table Model, ele monitora qual é o registro que você está editando e recarrega só aquele registro. Ao invés de recarregar todos a todo momento, se você mudar um, você tem que carregar todos. Isso no Default Table Model, né, que foi o que a gente usou na aula passada. No Abstract Table Model, se você edita um, ele vai recarregar só aquele um registro que foi alterado, ok? Então vamos lá, eu já tenho aqui um funcionário, uma classe funcionário, que essa classe ela tem uma matrícula. Deixa eu aumentar aqui a fonte. O funcionário ele tem matrícula, nome e CPF, é tudo string, tá? Eu tenho dois construtores aqui, um construtor que a gente não passa nada, e um construtor que a gente passa os 3 métodos e os get e set, beleza? Tá, o que então faz a magia, vamos dizer assim, da tabela? Eu crio uma classe chamada funcionário TM, funcionário Table Model. O que essa classe faz? TM é só porque eu gosto de usar TM para Table Model, tá, pessoal? O que essa classe faz? Essa classe ela herda, ela estende, ela aplica o conceito de herança, vamos dizer assim, da classe Abstract Table Model. E a classe Abstract Table Model ela tem uma série de métodos pré-definidos para facilitar, vamos dizer assim, a atualização da tabela. Esses métodos estão marcados aqui pelo override, pela sobrecarga, que é o getColumnCount, getRowCount,
getColumnName, getColumnClass, getValueAt, setValueAt e tudo que tiver com override, e cellEdTable e por aí vai. O que acontece nessa classe aqui, pessoal? A gente implementa como que vai ficar a nossa tabela. A gente faz a modelagem da tabela nessa classe. E aí, simplesmente a gente pega o modelo dela e joga na tabela da nossa interface. Vamos por partes. Primeiro, essa classe ela tem uma lista de funcionários. Semelhante ao que a gente fazia lá na interface, só que aqui ele implementa um list e não um ArrayList. Só para vocês saberem, list é a classe Py, ArrayList é a especialização do list. Okay? Então o ArrayList é como se fosse o filho do list. Por quê? Porque o ArrayList tem métodos mais específicos, coisa que o list é mais, vamos dizer assim, generalizado, né? Tá, dá na mesma aqui para o nosso caso, né? Não faz tanta diferença. Mas ele precisa de um list e não de um ArrayList. Então é um list de funcionários chamado linhas. E a gente precisa falar quais são as colunas da nossa tabela. As colunas é um vetor de string, é um vetor mesmo, não é um ArrayList, é um vetor. As colunas são mat ponto, que é a primeira coluna, a segunda coluna é nome e a terceira é CPF. Ok? Bateu então com as 3 colunas da nossa tabela. Tudo certo. Já os métodos, nós temos o método construtor, que a gente instancia uma nova lista, ok, de funcionários. Então o que a gente faz aqui simplesmente é linhas, receber um novo ArrayList do tipo funcionário. Acabou. Ou a gente tem um outro construtor que a gente passa uma lista de funcionários. Por exemplo, eu tenho na minha base de dados lá uma lista de funcionários. Então eu carrego aquela lista de funcionários e passo para a criação do meu funcionário TableModel. Ok? Tá, os outros métodos, getColumnCount, você não precisa preocupar. getRowCount não precisa preocupar. O ColumnName. O que o ColumnName faz? Vamos lá, o ColumnCount ele retorna o contador de colunas. A gente tem 3 colunas aqui. RowCount, contador de linhas. Row, linha. Então ele retorna o linhas.size, que é exatamente o tamanho da nossa lista de funcionários. O getColumnName retorna o nome da coluna, que é mat nome ou CPF. O getColumnClass ele retorna a classe da coluna. Lembra lá, quando você vai na sua tabela, conteúdo da tabela, e você fala o tipo, tá vendo que é tudo string, boolean, integer, o que for? Tudo string, né? O getColumn class, ele retorna exatamente aqui qual que é a classe. Tá vendo que para qualquer coisa que vier aqui, para qualquer column index, ele retorna string.class, porque todas as minhas colunas são do tipo string. Agora, se eu tivesse, por exemplo, a primeira coluna, vamos fazer aqui, switch, column index, vamos fazer aqui case 0, ou seja, se for a coluna 0, eu retorno se for a coluna 0, eu retorno, por exemplo, integer.class. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Quando eu quiser descobrir qual que é a classe da coluna, supondo que minha primeira coluna tivesse valores inteiros, eu uso esse case aqui para falar, olha, se a coluna que você está pedindo for a 0, a classe dela é integer. Se for qualquer outra coisa, a classe dela é string. Ok? Caso as colunas fossem diferentes. Como é tudo igual, eu não uso isso aqui. Eu vou deixar até isso comentado, caso vocês tenham dúvida. Como todas as minhas colunas são do tipo string, então para qualquer column index que chegar ali, eu retorno string, ok? Eu tenho um outro método que é o chamado getValueAt. Esse método ele retorna um objeto padrão, objeto default, que é o seguinte, eu passo para ele a linha e a coluna, ou seja, eu estou selecionando qual célula, por exemplo, a primeira célula aqui da primeira linha da segunda coluna. É o que eu estou selecionando. Então o que ele faz ele recupera o row index, ou seja, ele recupera o funcionário correspondente àquela linha, e ele vai recuperar o dado daquele funcionário. O que você tem que atentar aqui é o seguinte, se você tiver lá 10 colunas, o seu switch aqui vai ter que ir de 0 a 9, ok? Então você tem que fazer isso aqui para cada coluna. Não é difícil, o que você tem que entender é o seguinte, na coluna 0 você tem que retornar a matrícula do funcionário, que é exatamente a matrícula. Na coluna 1, você tem que retornar o nome do funcionário. E na coluna 2, você retorna o CPF do funcionário. Para que isso? Esse método getValueAt, né,
ele serve para o seguinte: quando você atualiza um funcionário, internamente a sua classe Abstract Table Model, o seu Table Model vai chamar esse método aqui internamente, sem você ter que mandar ficar atualizando toda hora. É isso que ele faz. Caso a coluna seja diferente de 0, 1 e 2, ele retorna aqui uma exceção, né, um index out of bound, para falar que aquela coluna ali está fora, né? Se você passar, por exemplo, coluna 10, você só tem 3 colunas aqui. Então o getValueAt é vamos dizer assim, um método interno, não, você não vai precisar chamar ele. O setValueAt é aquele caso que você vai lá e você edita na própria tabela, que você edita o valor, né? Aí você internamente ele vai chamar o método setValueAt, ou seja, alterar o valor da célula, né? setValueAt, e você vai passar qual que é o valor que você está mudando, um object, a linha e a coluna, e aí internamente ele vai fazer. É o mesmo caso aqui do switch, tá vendo? Se você tiver 10 colunas, o seu switch aqui tem que ir de 0 até 9. E o que você faz é, no getValueAt, você vai chamar o get de cada coluna. Primeiro coluna, get matrícula. Segundo, get nome. Terceiro, get CPF. No caso do setValueAt, o que você vai fazer é setar. O que você faz então? Você vai falar que o seu funcionário F, ou seja, daquela linha row index que você está editando, você vai falar f.setMatrícula, que é coluna 0. Coluna 0, setMatrícula. E que valor que eu vou setar? Eu vou setar exatamente aqui, ó, aValue.toString, porque ele é do tipo, porque a coluna é do tipo string. Então, para como todas as colunas são do tipo string, então eu vou fazer toString. Caso fosse integer, aí eu teria que fazer um integer.parseInt para converter isso aqui para inteiro, ok? Mas como a minha coluna é string, não faz sentido eu fazer essa conversão aqui então. Então é isso, para cada coluna eu tenho que fazer o set e o get, né? O get no caso do getValueAt e o set no caso do setValueAt, ok? Repara que esses aqui são todos métodos, vamos dizer assim, que vão sofrer sobrecarga, né? Sobrescrita, perdão. E o setValueAt, temos outra função que é setValueAt, que aí você passa o funcionário e a linha do funcionário, e ele atualiza tudo, que é o método que a gente usa para editar. Quando você edita uma linha, ele chama esse método aqui internamente. Esse método, então, a gente faz aqui, ó, a gente recupera o funcionário com base na linha que está sendo editada, e a gente faz o funcionário, a gente setMatrícula, a gente atualiza a matrícula dele, a gente atualiza o nome, atualiza o CPF. E logo em seguida a gente faz aqui uma função que até chama aqui antes, que é o FireTableCellUpdated, ou seja, você está informando que aquela linha e aquela coluna da tabela foram editados, então ele tem que recarregar aquela linha e aquela coluna. Ou seja, esse update aqui é que quer dizer que foi atualizado o valor. Ou seja, se você tem 3 colunas aqui, no caso, né, matrícula, nome, CPF, você tem que chamar aqui row index para 0, 1 e 2 para todas as suas colunas, ok? Os métodos, esses são os métodos que você tem que adaptar, tá? Você pode copiar essa classe inteira aqui, é só você trocar. Por exemplo, você vai ter um cadastro de departamento, aí você vai trocar aqui, tudo que for de funcionário vai virar departamento, e vai mexer no serve, nos get, no set aqui, ok? E aí o restante aqui, ó, cell editable, você não precisa preocupar. No public funcionário, get funcionário, você vai ter que preocupar, claro, você vai ter que renomear aqui o get funcionário, só renomear o nome mesmo do método. Add funcionário, que você adiciona um funcionário. Remove, você remove uma linha com base no índice. E você adiciona uma lista. Ele pega aquela lista atual e já insere novos itens na lista. Limpar, ele limpa toda a sua lista de funcionários. E o isEmpty, que fala que se a lista está vazia ou está cheia, o que for. Vamos para a prática então. Você pode copiar essa classe aí para você, tá ok? Sem problema algum. E só renomear. Tudo que você procurar na internet de Abstract Table Model, você vai achar desse formato aqui, tá? Vamos lá, vou salvar isso aqui então. E o que nós vamos fazer é muito simples. No botão cadastrar, nós vamos criar um funcionário. F recebe new funcionário. Não vou passar nenhum dado, que eu quero fazer de uma forma melhor. F.setMatrícula c_mat.get text f.set nome c_nome
.get text f.set cpf c underline, eu renomeei o CPF, não, c underline cpf. .getText, ok? Beleza. Quando o código inicia, então, nós vamos ter aqui um funcionário TM, funcionário TableModel, eu vou chamar ele de modelo, ok? E nós vamos ter aqui, a gente vai fazer a nossa tabela, né, TBL, funcionários, .set model, nós vamos chamar de, vamos setar o modelo para o set model. Só que antes nós temos que fazer então que o modelo recebe new funcionário table model passando nada no construtor, que nós estamos criando aqui a tabela. Então, o seguinte, temos uma variável global chamada modelo, que ela é do tipo funcionário table model, que é ela que vai dar a modelagem para a nossa tabela, ok? No método construtor do JFrame, a gente instancia esse modelo, passando nada aqui no construtor, tá? Porque a nossa lista de funcionários vai começar zerada. E nós fazemos, olha, tabela funcionário, eu quero setar o modelo, a modelagem, o set model, modelo, que foi o que eu criei aqui. Beleza, e aí lá no cadastrar, o que eu faço agora é modelo ponto add funcionário F. E pronto, tá tudo certo. Vamos rodar o código aqui. Matrícula 1, nome Gilberto, CPF, tudo 0. Vou mandar cadastrar, ele incluiu o Gilberto. Mandei cadastrar de novo, ele incluiu o Gilberto novamente. Sei lá, Lucas. Mandar cadastrar, ele incluiu o Lucas, tá vendo? Ou seja, em momento algum eu precisei ficar recarregando tabela, tá vendo? Eu não gastei for, eu não gastei aqueles loops, né, para ficar percorrendo tabela. Eu resolvi meu problema simples com um modelo, com a modelagem da tabela, ok? Ah, pode ser complexo na utilização aqui para fazer a lista, a classe? Pode ser sim, mas você com a prática você faz isso aqui com 5 minutos, você adapta isso aqui com 5 minutos e você aplica ele na sua visualização, né, na sua interface, com 1 minuto, não gastamos nem 1 minuto para fazer isso aqui, ok pessoal? Bom, então na próxima aula eu vou trabalhar melhor a questão da formatação aqui, da validação de campos, tá? Quero trabalhar CPF e datas, ok? Mostrei para vocês hoje formatação do CPF, telefones, como, vamos dizer assim, contornar o problema do 9º dígito no caso do celular, tá ok? Se você gostou dessa aula, se você acha que essa aula pode ser útil para você, para outros colegas, para outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no link que eu estou deixando aqui embaixo. Muito obrigado a todos, até a próxima e tchau, tchau!